Bom, vamos lá, meus amados, meus queridos, trazer uma palavra de reflexão de Deus nesta noite, vindo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta, ele vai dizer que, embora todas as dificuldades que estavam havendo ali em Corinto, muitas dificuldades, com a união dos irmãos, também ali a igreja passava, por aflições, e Paulo começa falando sobre essas aflições, mas ele vai dizer uma coisa que é interessante de como que é a vida dele, essa nova vida em Cristo, como ela é. E essa vida em Cristo, ela é uma vida que ela independe das condições deste mundo para viver satisfeito em Cristo Jesus. O grande diferencial no verdadeiro cristão é acreditar verdadeiramente que Deus está no controle de todas as coisas e não há o que temer, embora possamos passar por lutas, dificuldades. Então, essa aqui é a palavra de Deus para a nossa reflexão desta noite, 2 Coríntios 5. Vou ler a partir do versículo 1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, pois o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. A mensagem é bem breve, meus queridos, mensagem bem breve. Paulo vai falar, como já disse aqui nessa pequena introdução, ele vai falar de uma coisa muito, muito, muito importante. Ausentes do corpo, mas presentes com o Senhor. Verdadeiramente nessa vida nós experimentamos, estarmos neste corpo que é material, perecível. A palavra de Deus diz que somos pó e que ao pó nós tornaremos. Então, Paulo vai dizer aqui que sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, se o nosso corpo se desfizer, nós temos a parte de Deus. Essa vida vai passar, esse corpo vai passar, mas nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa feita não por mãos eternas, não com mãos humanas, mas feita por Deus eterna nos céus. Então, e se por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Ou seja, é preciso que nós tenhamos a preocupação de que a nossa vida ela está oculta, escondida em Cristo.
e que Deus ele tem o controle das coisas, tem o controle da nossa vida. É desejo nosso vivermos aqui bem, vivermos de uma maneira com saúde, né? De uma maneira próspera. Isso não é pecado, é o desejo de Deus que todos nós estejamos bem. Mas Paulo está dizendo o seguinte: olha, se porventura alguma coisa acontecer que nos possa tentar nos desestruturar, as escrituras nos dizem, né? Ele nos diz, né? Nós gememos, né? com tribulações, com doenças, com pandemias, como essa da Covid-19 que nós estamos vivendo, mas aqui diz, olha, nós gememos por sermos revestidos da nossa habitação celestial, porque as escrituras dizem que nós estamos aqui apenas de passagem, né? Não é aqui o nosso lugar permanente. A partir do momento que nós pensamos dessa forma, nós vemos que Deus tem para nós um tesouro maior, né? A Bíblia nos promete que estaremos frente a frente com o Senhor, vendo Ele face a face, onde não haverá dor, choro, tristeza. Então é nisso que se firma, né, a promessa do crente, em Cristo Jesus e nas suas promessas, né? Se todavia não fomos encontrados nus, ou seja, aqui está dizendo que nós devemos nos vestir, né, da justiça de Cristo na cruz do Calvário. Aquilo que Ele fez nos veste da sua santidade, da sua propiciação, nos veste da sua santidade para que possamos nos encontrar com o Senhor. Pois na verdade estamos neste tabernáculo angustiados, né, gemendo angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida, ou seja, essa matéria ela vai acabar, quer queiramos, quer não queiramos. Essa matéria vai acabar. Nós seremos revestidos, né, por Deus, por um corpo desprovido de corrupção, desprovido de pecado, desprovido de destruição. No versículo 5, diz que isso foi plano de Deus. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Ou seja, Jesus, quando foi aos céus, ele disse assim: não vos deixarei só, mas enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que vos ensinará todas as coisas. Ou seja, quando a gente tem não tem como garantir alguma coisa, ou para não ficar só na palavra, a gente penhora alguma coisa. E Deus também, Jesus quando foi para o Pai, né, Deus enviou o seu Espírito, que habita conosco, e Ele é a garantia de que nós verdadeiramente teremos a habitação, né, eterna com Deus, porque o Espírito de Deus já habita em nós, né? O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então nós já temos essa garantia, né, que é o Espírito Santo de Deus. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, nós estamos ausentes fisicamente do Senhor, visto que andamos por fé. Esse é o segredo do cristão, né? E não pelo que vemos. Nós vemos lutas, tribulações, dificuldades, mas quando olhamos pela fé, nós conseguimos alcançar, né, o lugar onde Deus está. Nós conseguimos crer nas suas promessas, crer na sua atuação na nossa vida, crermos que Ele faz o melhor para nós, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. É assim que diz as Escrituras. Pois aquilo que nós vemos é passageiro, é transitório, mas aquilo que esperamos pela fé, isso é a verdadeira rocha, né, da qual nós esperamos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para sermos agradáveis. Ou seja,
nosso desejo, a nossa confiança é preferir estar com o Senhor em confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, Paulo ele já dizia isso, que ele queria ficar aqui com os cristãos, dando seus ensinamentos, dando as suas doutrinas, mas ele preferia partir e estar com o Senhor, que seria muito melhor. Por quê? Porque não haveria mais morte, nem dor, nem tristeza, nem sofrimento. Essa era a ansiedade de Paulo. Por isso ele diz aqui que ele tem plena confiança, de deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Essa é a coisa mais séria que nós podemos ter na nossa vida, e devemos buscar essa certeza, entregarmos a nossa vida ao Senhor, para que quer vivamos, quer morramos, estejamos sempre com o Senhor. Aqui é passageiro, mas nós compareceremos, como nós vamos ver mais à frente, diante do Senhor para juízo. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Não é pelas obras, mas a vida do cristão, depois da sua conversão, depois de crer em Cristo, ela demonstra que nós devemos viver de uma maneira nova, como uma nova folha em branco que nos foi dada, assim Cristo nos dá uma nova vida. E aqui no versículo 10 ele encerra dizendo: porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, a gente pode pensar, as coisas acontecem, as pessoas não estão, o pecado está acontecendo, as pessoas não são punidas, o juízo pertence a Deus, como diz as Escrituras, mas todos comparecerão diante de Deus. Para quê? Para sermos julgados perante o tribunal de Cristo. Mas para aquele que crê no Senhor, para aquele que se entregou ao Senhor, aqui é uma promessa no versículo 5, 24 do Evangelho de João, diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, a segurança do cristão, que ouve e crê na palavra de Deus, que foi enviado, de Jesus, que foi enviado por Deus, já tem agora a vida eterna. Não é condenado. Não é condenado. Ele já passa da morte para a vida. Ele vai passar nisso aqui, mas o seu nome vai passar lá no que Paulo diz aqui, nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, mas o nome do cristão estará escrito no livro da vida. Então já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a garantia, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Crer naquele que enviou Jesus é saber que Ele tem o melhor para nós e que a nossa vida não pertence a nós mesmos, mas que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo no Calvário e não devemos viver para nós mesmos. Então, nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, em que muitas pessoas estão desesperadas, muitas vezes desempregadas, muitas aflitas, uma coisa a gente tem que ter em mente, o justo vive pela fé. E nós não devemos recuar, porque Deus tem para nós a sua provisão, e devemos confiar no Senhor. Já dizia o profeta Abacuque, que o justo viveria pela fé e que ainda que as coisas estivessem difíceis, ele preferiria confiar no nome do Senhor, porque ele sabe que Deus tem cuidado deles. O salmista diz: olha, fui criança, agora sou velho, porventura, mas nunca vi um justo ter necessidade e a sua descendência mendigar o pão. Então que Deus nos abençoe e que a palavra de Deus habite ricamente nos nossos corações, trazendo esperança, fé, alegria, mesmo em tempos de dificuldade.
Amém?